Olá pessoal, começando com mais uma aula aqui do canal. Essa semana a gente está trazendo aqui o esquenta do Dia das Mães. Esse é o segundo modelo que eu vou ensinar para vocês. Lembrando que na sexta-feira tem mais um modelo. Então se você não é inscrito aqui no canal, corre para se inscrever. E não esquece de deixar seu like depois de assistir o vídeo. Vou mostrar um pouquinho de detalhes dessa bolsa. Lembrando que todos os acessórios que eu estou utilizando para produzir as bolsas dessa semana são da minha parceira, da Jéssica. Vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo, então eu vou mostrar aqui um pouquinho dela por dentro e passar alguns detalhes da ficha técnica dela para vocês. Então essa bolsa aqui, ela ficou nessa parte mais baixa, com 17 centímetros de altura, e aí aqui no fundo eu usei um fundo que é o fundo baguete, e aí ela ficou com 25 centímetros de comprimento por 9 centímetros de profundidade. A alça que eu utilizei para fazer ela, essa alça sanfonada, que eu acho ela muito linda. E aí a bolsa por dentro, eu fechei ela com esse fecho imantado, que é de super fácil aplicação. E ela ficou um espaço interno bem legal. Ficou bem grandinha por dentro. Eu gastei para produzir essa bolsa aproximadamente 550 gramas. O fio que eu utilizei aqui, ele tem espessura de 36 milímetros. Então é claro que a quantidade vai depender da tensão do seu ponto e também da espessura do fio. Eu espero que vocês gostem da videoaula. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários e bora lá crochetar. Para produzir a bolsa, o que a gente vai precisar? Começando aqui pelo fio, vou usar o da Meliá, que é uma marca premium, tem 35 milímetros de espessura e essa cor aqui é a terracota. O kit da Jéssica, que é o fundo baguete, que eu mostrei para vocês. Esse fundo aqui ele é bem estruturado. Essa alça maravilhosa que eu amo, que é a sanfonada, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de alça. O fecho, como eu falei, é o fecho imantado. Eu adoro a aplicação dele, que ele é super fácil. Ele já vem com essas 4 laterais aqui com furinho, então é bem fácil de costurar. Esse aqui ele é de 14 milímetros. Uma cola, que eu sempre indico é a Pega Mil, mas vocês podem estar utilizando qualquer cola para artesanato. Tesoura, a agulha de tapeceiro para a gente arrematar. E aí, para produzir a bolsa, eu vou utilizar a número 6, a agulha de crochê, e vou começar com a número 5, né, para poder passar o fio aqui nos furinhos da minha base. Então, eu vou começar aqui utilizando a minha agulha de 5 milímetros. Vou deixar um tanto assim do fio para depois no final a gente poder arrematar. E vou começar fazendo aqui por toda a minha base pontos baixíssimos. Então eu vou passar aqui com a minha agulha, pegar o fio lá atrás, trazer aqui para frente, dar uma altura e entrar no outro furo. Vou pegar o fio do rolo, trazer para frente e passar aqui por dentro da minha laçada que estava na agulha. Aí esse primeiro aqui, a gente dá uma puxada, porque ele vai ficar, como o fio tá solto, esse primeiro ponto ele vai ficar mais frouxo. Depois no final a gente vai arrematar e aí ele vai ficar certinho. Então vou dar aquela altura e vou pro próximo furo para pegar o fio lá atrás, trazer para frente e fechar aqui o ponto baixíssimo. Vou fazer isso por toda a minha base. Sempre lembrando da altura aqui, para a base não ficar repuxada, o ponto não ficar repuxando a base. E aí eu vou fazer aqui até o final. Cheguei aqui no final para fazer o último furo da base. Vou soltar aqui a laçada, entrar com a minha agulha, e aí eu vou pegar aquele fio lá do início que a gente deixou um pouquinho comprido. Vou trazer ele aqui para frente e passar por dentro da minha laçada. E aí eu vou puxar todo ele aqui para fora, para poder fechar aqui agora esse último ponto baixíssimo da nossa carreira. Então aqui eu vou passar com a minha agulha por detrás dessas duas alcinhas aqui dessa primeira correntinha, vou puxar o fio para cá para cima. E aí eu puxo para ajustar essa alcinha e a gente vai agora trazer para fechar aqui o último ponto. Vou entrar com a minha agulha aqui por trás e sair aqui no meio dessa correntinha. Vou pegar o fio e trazer ele todo aqui para trás. Aí agora a gente vai ajustar para poder ficar com a correntinha do mesmo tamanho das outras. E aí a gente finaliza aqui a carreira de pontos baixíssimos. Agora a gente vai fazer a primeira carreira de ponto baixo. E aí eu já vou arrematar escondendo esse fio aqui. Então eu vou entrar nesse furo aqui, sempre pegando pelo meio da correntinha, saindo lá atrás. Vou continuar usando aqui a minha agulha de 5 milímetros. Vou pegar o fio, trazer aqui para frente. Vou dar altura e fechar aqui o ponto baixo. Aí a gente vai puxando esse fio para deixar ele sempre esticado e escondendo ele. Vou entrar aqui no próximo furo, no meio da correntinha, pegar o fio lá atrás, trazer para frente
da altura e fechar o ponto baixo. Eu vou fazer isso aqui até chegar na volta, na lateral da bolsa, que aí nas laterais a gente vai seguir o raciocínio de uma peça redonda. A gente vai estar usando ponto de aumento. Então, aqui a gente vai fazer só um ponto baixo para cada correntinha, para cada ponto baixíssimo que a gente usou, a gente vai fazer um ponto baixo. Sempre esticando o fio aqui atrás. E vou assim até o final aqui da carreira. Aí eu fiz o ponto baixo, até chegar aqui na lateral. E aí eu tenho esses 3 pontos aqui, que são as correntinhas que eu fiz do ponto baixíssimo, que elas estão fazendo a volta da lateral da bolsa. Em cada um desses pontos, eu vou colocar um ponto de aumento. Então, a gente vai ficar com 3 pontos de aumentos para fazer a volta a lateral dessa bolsa. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer outro ponto baixo para a gente colocar aqui um ponto de aumento, dando altura para a peça não ficar repuxada. E aqui, ó, eu continuo escondendo, arrematando aquele fio lá do início. Vou pegar essa próxima correntinha aqui, esse ponto baixíssimo, vou fazer mais um aumento aqui dentro. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, dei altura, e vou fazer outro ponto baixo, pegando no mesmo lugar. Aí aqui a gente já acaba de esconder aquele fio lá do início, ó, já ficou totalmente escondido atrás do ponto baixo. E aí eu vou seguir aqui fazendo o meu último ponto de aumento. Dessa lateral aqui. Vou fazer outro ponto baixo. Então, a gente fica aqui na lateral com 3 pontos de aumento. E aí, agora eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo até chegar nessa outra lateral que eu tenho aqui esses outros 3 pontos. E aí, em cada um desses, eu vou colocar também um ponto de aumento. Então, eu vou adiantar aqui o vídeo. E eu vou fazer do outro lado exatamente do mesmo jeito como eu fiz desse lado aqui. Aqui eu tô chegando no meu último ponto, que eu vou fazer um ponto sozinho, antes da virada, antes da curva da minha base. E aí aqui a gente começa, ó, com os 3 pontos da lateral, eu vou fazer então pontos de aumento. Vou colocar um ponto baixo aqui. No mesmo lugar, vou colocar outro ponto baixo. Aí aqui a gente tem que dar bastante altura para a peça não ficar repuxando. Aqui no segundo ponto, vou fazer de novo. Ponto de aumento. E no terceiro ponto, mais um ponto de aumento. Vou ajustar aqui a minha base. E aí aqui a gente volta a fazer um ponto sozinho até o final para fechar aqui a carreira. Vou soltar aqui essa laçada. Vou arrumar a minha base, os pontos da minha base. E aí agora a gente vai fazer mais uma carreira para aumentar aqui o comprimento da bolsa e a profundidade dela. Vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, trabalhando com ponto baixo central. Aí eu tenho aqui meu primeiro ponto baixo, minha primeira correntinha, vou entrar com a minha agulha de trás para frente, passando aqui por debaixo dessa correntinha, vou pegar essa laçada e levar ela lá para trás. Vou puxar ela toda para a gente diminuir aqui essa alcinha e vou pegar o fio do rolo, puxar para diminuir essa minha laçada que eu levei lá para trás. Aí agora eu vou mudar, vou trocar minha agulha, vou passar a usar a minha agulha 6. A gente vai começar agora a fazer a próxima carreira, que eu vou estar trabalhando sempre com um ponto baixo centrado. Então, eu ajustei aqui essa minha laçada, diminuí ela aqui. Vou pegar nesse meu primeiro ponto, que eu levei a laçada lá para trás, vou entrar no centro dele. Pego aqui no centro, saio aqui atrás, ó. No meio das duas perninhas e por debaixo dessa voltinha. E aí eu vou pegar o fio do rolo, trazer ele aqui para frente. Tem que tomar cuidado para essa laçada que eu levei lá para trás, ela não fugir. A gente puxa ela aqui,
de novo. Eu dou uma altura aqui com esse fio e venho aqui atrás, ó, pegando essa laçada, pescando ela e passando na minha agulha. Aí eu vou pegar agora o fio do rolo e trazer aqui pra frente para fechar meu primeiro ponto baixo. Então aqui a gente vai trabalhar nessa próxima carreira sempre com ponto baixo centrado. E aí aqui, mais uma vez, como eu fiz na carreira de baixo, eu vou fazer ponto baixo sozinho, sem aumento. E nas laterais a gente vai continuar seguindo o padrão aqui de uma peça redonda para a gente fazer os aumentos. Então aqui eu vou fazer até o final, até chegar na lateral, ponto baixo centrado, sozinho. E aí na lateral a gente começa a trabalhar com os aumentos, para crescer aqui essa peça. E aí aqui agora eu começo, eu tenho na carreira de baixo, na primeira, a gente tem aqui os aumentos. Então eu vou começar aqui nesse primeiro ponto de aumento, eu vou começar com um aumento. Então eu vou entrar no centro dele e vou fazer 2 pontos baixos, pegando no mesmo ponto. Então eu peguei e fiz um, vou entrar no mesmo lugar e vou fazer outro ponto baixo. Aí agora eu vou fazer um sozinho, e aí eu vou revezando. Vou fazer um sozinho nesse próximo ponto. E nesse ponto eu vou fazer outro aumento. Então, eu vou entrar 2 vezes no mesmo ponto da minha base. Ó, faço um ponto baixo, vou entrar de novo no mesmo lugar, fazer outro ponto baixo. Aqui, ó, mais uma vez, a gente vai ajustando a peça. Não pode apertar muito o ponto, porque senão a base ela vai ficar retorcida. Então, a gente tem que dar altura. Fiz um ponto de aumento, vou fazer aqui um sozinho. E aí eu tenho aqui, ó, na minha base, meu último ponto de aumento. Vou fazer aqui um aumento. Fiz um ponto, vou colocar outro no mesmo lugar. E aqui, no último ponto da minha base, que é de aumento, ó, nesse último ponto eu vou fazer um sozinho. Aí agora a gente dá aquela ajustada aqui nos pontos e eu vou seguir aqui até chegar no final. Até eu chegar nesse último ponto sozinho da minha base, eu vou seguir aqui fazendo só ponto baixo sozinho. A gente está trabalhando com ponto baixo centrado, então eu vou estar sempre entrando no centro do ponto e fazendo ponto baixo sozinho. Percorri aqui toda a carreira com ponto baixo, e aí aqui, ó, cheguei no meu último ponto sozinho, vou fazer aqui um ponto baixo, vou dar altura. E aí a gente tem aqui, ó, na carreira de baixo, os pontos de aumento, tá? Os 2, 2 e 2. Então, eu vou começar mais uma vez. No primeiro ponto aqui, eu vou começar com um ponto de aumento, então, eu vou botar 2 pontos vindo no mesmo lugar. Ó, reparem que eu puxo aqui pro lado primeiro e já vou vindo mais para a diagonal com o segundo, sempre dando uma altura. Aí, agora, nesse daqui, a gente vai fazer um sozinho. Ó, eu sigo vindo mais para a lateral para fazer o desenho da voltinha. E aí, o próximo, a gente vai fazer um ponto de aumento. No próximo, a gente vai fazer um sozinho. E aí, aqui a gente tem o último ponto da minha base, que é um aumento. Vou fazer aqui um aumento e aqui um sozinho. Vou terminar com um sozinho. Então, a gente começa com um de aumento e termina com sozinho. Vou fazer aqui um de aumento. E aí, aqui nesse último, eu vou fazer um sozinho. E aí, aqui, para fechar, a gente vai fazendo ponto baixo sozinho até o final. Vou soltar aqui a laçada para poder arrumar aqui o fundo, a minha base. Ó, dou sempre uma ajustada aqui na peça.
Abro os pontos. E aí a gente já vai ajustar para começar a fazer a primeira carreira de subida. Então, eu vou pegar aqui e fechar essa carreira. Tenho meu primeiro ponto baixo, minha primeira correntinha, passo por debaixo dela com a minha agulha, pego essa laçada, levo lá para trás, eu puxo toda ela, e aí aqui o fio do rolo eu vou puxar para ajustar e diminuir essa minha laçada aqui atrás. A gente puxa aqui para diminuir essa laçada aqui da frente e o fio do rolo para diminuir a laçada lá atrás. Como eu levei essa laçada lá para trás, aqui na frente eu fiquei então com duas perninhas dessa minha laçada. E aí aqui eu vou deixar, mais uma vez, para subir aqui a bolsa, eu vou fazer ponto baixo e eu vou deixar essa alcinha aqui de fora aparecendo. Então eu vou usar só a alcinha aqui de dentro com a voltinha do ponto baixo, para poder fazer o ponto baixo dessa carreira de subida. Então, eu vou entrar aqui por trás, eu vou entrar no meio dela, ficou uma aqui em cima, outra embaixo. E aí eu vou girar, que é o trazer, minha agulha ela tá reta e eu vou trazer ela assim pra frente. E aí eu vou encaixar a minha agulha, passar por dentro dessa laçada que tá ali atrás. E eu vou puxar aqui o fio que tá vindo do rolo para ajustar essa laçada. Eu ajusto aqui a laçada. E aí agora eu vou pegar o fio e trazer ele aqui pra frente, dando altura e para fechar aqui o meu primeiro ponto baixo. Aí assim eu vou ficar, ó, com uma alcinha aparecendo e o meu ponto baixo. Então, eu vou entrar agora nos próximos pontos, sempre entrando no meio da correntinha, pegando essa voltinha que fica para fora, mais a alcinha atrás do ponto baixo. Vou pegar o fio, trazer para frente, da altura, e aí aqui fechar meu ponto baixo. Vou sempre fazer isso, entrar no meio da correntinha, pegar aqui essa alcinha de fora, a voltinha de dentro, aqui atrás do ponto baixo. E aí eu vou seguir aqui por toda a carreira. Agora a gente não vai mais ter que fazer pontos de aumento, a gente já está fazendo a carreira de subida. Essa aqui é a minha primeira carreira para subir a bolsa. E aí eu não preciso mais fazer pontos de aumento, eu vou trabalhar um ponto sobre ponto. Sempre pegando no meio da correntinha, para a gente laçar aqui essa alcinha que fica para fora, a voltinha que tem atrás do ponto baixo, trago o fio para cá para frente, dou altura e fecho aqui meu ponto baixo. Vou fazer isso aqui até o final, ó, vou fazer mais rápido, até o final, que a gente já vai fazer a subida da bolsa. E essa é a minha primeira carreira, então, subindo já a bolsa. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz então a minha primeira carreira todinha de ponto baixo, pegando aqui sempre no meio da correntinha, na alcinha de dentro, para deixar essa alcinha aqui de fora aparecendo e dar esse acabamento. E aí agora eu vou soltar aqui a laçada para a gente fechar, fazer o fechamento dessa carreira. Tenho aqui mais uma vez meu ponto baixo, primeiro a minha primeira correntinha, vou entrar aqui de trás para frente, pegar essa laçada, levar lá para trás, vou puxar ela e vou ajustar aqui para diminuir essa laçada. E eu vou fazer agora a próxima carreira, uma carreira todinha de ponto baixo centrado. Então, eu vou entrar no centro desse ponto aqui, sair mais uma vez aqui atrás no meio do ponto. Aí, eu vou trazer o fio lá de trás para cá para frente, tomando cuidado para essa laçada não fugir, não escapar. Vou dar uma altura aqui, entrar aqui no meio dessa minha laçada que eu levei lá para trás, pegar o fio do rolo e fechar aqui meu primeiro ponto baixo. Vou ajustar aqui a minha peça. E aí, vou fazer agora aqui essa próxima carreira todinha de ponto baixo centrado. Então, sempre pegando no centro do ponto de baixo, dando altura e fechando aqui o ponto baixo. Vou fazer essa carreira, dar a volta todinha nela. E eu já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, então eu fiz aqui, ó, segunda carreira, ponto baixo centrado, percorri ela todinha. A gente vai, acerta, eu sempre faço isso, eu acabei de fazer a carreira, vou ajeitar aqui a peça, abrir, ajeitar, arrumar todos os pontos para a peça ficar bem retinha. E aí aqui eu vou soltar a laçada, vou fechar a carreira do mesmo jeito que eu fechei a de baixo, passando aqui por debaixo dessa correntinha, da primeira correntinha, levando a laçada lá para trás, puxando o fio todo lá para trás.
E aí agora nessa terceira carreira a gente vai começar a trabalhar com o ponto alto alongado, que é o ponto que vai fazer o desenho na peça. E aí aqui a gente vai fazer sempre revezando, vão ser 2 pontos baixos centrados e um ponto alongado, um ponto alto alongado. 2 pontos baixos centrados, um ponto alto alongado. A gente vai começar a carreira com ponto baixo centrado. Então, eu vou pegar aqui no meu primeiro ponto, centralizar ele, pegar o fio lá atrás, trazer para frente, vou dar altura, vou pegar aqui essa laçada que eu levei lá para trás, passar na minha agulha, trazer o fio do rolo, passar por debaixo das duas laçadas que estavam na minha agulha e aí eu vou fechar o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo ponto baixo centrado e aí no próximo eu vou fazer um ponto alto alongado. Esse ponto, ele tende a repuxar um pouquinho, eu sou destra, então o meu ponto, ele tende a repuxar um pouquinho para o lado esquerdo. Para não ficar, além de toda vez que eu acabo de fazer a carreira, eu vou ajeitando os pontos, eu vou abrindo, vou arrumando eles, para ele não ficar torto. Além de fazer isso, quando eu vou fazer esse ponto alto alongado, eu sempre puxo ele um pouquinho para o meu lado direito, porque ele tende a ficar caindo para o lado esquerdo. Então, eu vou fazer aqui meu ponto alto alongado. Fiz os 2 pontos baixos centrados. No próximo, eu vou fazer o ponto alto alongado. Então, eu vou começar aqui fazendo meu primeiro ponto alto alongado. Vou laçar o fio do rolo. E aí, eu vou entrar nessa primeira carreira que a gente fez de ponto baixo. Não vou entrar na carreira de baixo, porque a gente vai estar fazendo um ponto alto alongado. Eu não vou entrar aqui, eu vou entrar na primeira carreira que a gente fez. Eu vou passar com a minha agulha por essas duas, pelo Vzinho do meu ponto baixo, essas duas perninhas, ó, na frente do V. Vou entrar lateralmente, ó, vou pegar minha agulha, esse ponto aqui, a gente fez no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, eu vou pegar na primeira carreira, vou entrar com a minha agulha pegando a perninha da frente, ó, as duas voltinhas, e aí eu vou pegar o fio do rolo, trazer para cá, laçar ele, ó, vou passar por trás do ponto, aí aqui a gente vai dar altura, que a gente tá fazendo um ponto alongado, eu vou dar altura, vou passar e laçar o fio do rolo, passar com ele por dentro, eu vou ficar aqui, ó, com 3 laçadas na minha agulha, vou passar por dentro de 2, vou laçar o fio de novo e passar por dentro de mais 2. E aí a gente fecha aqui o primeiro ponto alto alongado. Aí eu vou na próxima, vou fazer 2 pontos baixos, ó, faço um ponto baixo centrado e vou fazer outro ponto baixo centrado, dando altura, ó, sempre dando altura. E aí agora eu vou fazer de novo um outro ponto desse aqui, que é um ponto alto alongado, e aí eu passo pela frente da correntinha. Vou pegar uma outra agulha aqui mais fina para explicar melhor para vocês. Ó, eu tenho aqui meu ponto baixo, eu pego esse Vzinho, que é da frente do ponto baixo. Eu vou entrar com a agulha de lado e pegar assim. Então, vou pegar aqui, ó, vou dar a laçada para fazer meu ponto alto. Vou entrar no ponto baixo da minha primeira carreira, porque eu vou fazer um ponto alongado, não é esse daqui. Vou pegar na voltinha aqui, ó, no Vzinho do meu ponto baixo, só na frente dele. E eu fico aqui com as duas laçadas na minha agulha e o Vzinho. Vou pegar o fio do rolo, ó, ele vai cair aqui assim para frente mesmo. Vou pegar o fio do rolo, vou laçar ele e vou trazer ele por trás desse Vzinho do ponto baixo. Aí eu vou dar uma altura aqui, puxo o fio, dou uma altura e eu fico com 3 laçadas na minha agulha. Vou passar o fio do rolo por dentro dessas duas primeiras laçadas e aí depois eu vou passar de novo o fio do rolo por mais 2 laçadas para a gente fechar o ponto alto. E ó, ele vai ficando desse jeito, retinho, porque a gente está puxando um pouquinho para a direita. Vou fechar aqui, ó, mais 2 pontos baixos. E aí a gente vai seguir essa carreira revezando 2 pontos baixos, um ponto alto, alongado, passando pela frente aqui do Vzinho do meu ponto baixo. Vou de novo fazer outro, ó, fiz 2 pontos baixos, nesse daqui eu vou fazer o ponto alto alongado, ó. Não entro nesse, eu entro no ponto de baixo, pego aqui o Vzinho do ponto baixo, vou pegar o fio do rolo, trazer aqui pra frente, ó, dando altura, fico com 3 laçadas na minha agulha, pego o fio do rolo, passo por 2, ó, você tá vendo que aqui eu tô puxando pra cá, ó, pra direita. O meu ponto eu deveria fazer assim, reto, né? Só que se eu fizer reto, ele vai ficar tendendo aí pra esquerda, então eu puxo ele pra cá.
e vou fechando ele pra cá, pra direita. Que aí assim, ó, eu abro o meu ponto, abro a minha peça e aí ele fica com o desenho retinho, tá? Então eu vou fazer agora mais 2 pontos baixos na minha próxima sequência aqui, 2 pontos baixos. Eu fiz um. O ponto baixo ele é centrado, fiz outro. E aí agora eu vou fazer de novo o ponto alto alongado, ó. Vou laçar o fio do rolo, venho na carreira, na primeira carreira, passo aqui atrás do Vzinho, pego o fio do rolo, laço o fio do rolo, passo aqui por trás do Vzinho, dou altura, e aí eu fico com as 3 laçadas na minha agulha, pego o fio do rolo, passo por 2 laçadas, faço de novo com mais 2 laçadas, e aí fecho meu ponto alto. Aí nas laterais, ó, a gente dá uma ajeitada na peça, eu sempre paro aqui para arrumar para a peça não ficar torta, né, e repuxada. Se você tem um ponto apertado, utiliza uma agulha maior, com a numeração maior, 7 ou número 8, porque se você tem um ponto apertado e está utilizando a agulha 6 como eu, a peça vai ficar muito retorcida, tá? Porque esse ponto ele tende a fechar e a ficar um pouquinho pro lado. Então aqui eu vou seguir a sequência, ó, fiz mais 2 pontos baixos, eu vou fazer o próximo alongado. Laço o fio do rolo, pego lá embaixo, fazendo ponto alto, alongado, passando pela frente do Vzinho aqui do ponto baixo. Vou fechar aqui. E aí eu vou seguir aqui nessa sequência até chegar no final aqui dessa carreira. E aí, se a gente começou com 2 pontos baixos, aqui esse último ponto, eu tenho que terminar ele com ponto alto alongado. A gente vai revezando para fazer esse desenho aqui. Voltando aqui com mais uma carreira finalizada, e aí ela tá ficando desse jeito aqui o desenho, ó. Fiz todo alternando, 2 pontos baixos e um ponto alto, passando, né, alongado, passando na frente do ponto baixo, nas 2 alcinhas da frente, e aí ele vai ficando com esse desenho. Soltei aqui a laçada, ó, eu finalizei, comecei com ponto baixo, finalizei com ponto alto alongado. Aí aqui eu soltei a laçada para fechar a carreira do mesmo jeito, tem um ponto baixo aqui, a primeira correntinha, vou passar com a minha agulha por debaixo dela, pegar a laçada lá, levar lá para trás e puxar aqui o fio, pra gente ficar, ó, bem certinho com essa correntinha aqui do tamanho das outras. Vou diminuir essa laçada aqui atrás, puxando o fio que vem do rolo. E aí agora, na próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira novamente de ponto baixo centrado. Então, aqui eu vou começar com ponto baixo. E aí eu vou sempre começar assim, pegar o fio lá atrás, tomando conta para essa alcinha aqui ela não voltar. E aí eu pego o fio lá atrás, trago ele para frente, dou altura. E aí já passo com a minha agulha por dentro dessa alcinha que tá lá atrás. Pego o fio do rolo, eu fico aqui com 2 laçadas na minha agulha e passo o fio do rolo por dentro dessas 2 laçadas para fechar o meu primeiro ponto baixo. E aí aqui então, mais uma carreira de ponto baixo centrado, dando altura, ó. Aí aqui no ponto alto eu vou entrar no centro dele, ó. Eu tenho aqui a minha correntinha, debaixo da correntinha eu vou entrar aqui no centro, ó, eu vou sair aqui no centro do ponto também. Tem uma perninha aqui, essa perninha aqui ela fica meio que de lado e é uma perninha mais curta, mas eu vou entrar no centro dele também. E aí vou puxar o fio, trazer aqui pra frente, fechar, fechando o meu ponto baixo. E aí eu vou fazendo isso aqui a carreira toda até o final, trabalhando com ponto baixo centrado. Finalizei a carreira de ponto baixo, soltei aqui a laçada. E aí agora eu vou fechar mais uma vez aqui a minha carreira, levando essa laçada lá para trás, puxando ela, ajustando aqui para diminuir essa laçada. E aí agora, mais uma vez, nessa próxima carreira, eu vou voltar a alternar aqui esses pontos, fazendo 2 pontos baixos e um ponto alto alongado. Sempre começando com um ponto baixo. Só que agora, ao invés de eu começar com um ponto baixo, exatamente aqui onde eu fechei a minha carreira, eu vou começar no segundo ponto. A partir dessa próxima carreira, toda vez que a gente for fazer essa carreira do ponto alto alongado com os 2 pontos baixos, eu vou começar no segundo ponto.
Não vou começar a fazer no primeiro, ó, a gente passou aqui a laçada para trás, não começo a fazer nesse ponto. Vou sempre começar no segundo ponto, porque eu quero que o meu ponto alto alongado, ele fique subindo como se fosse uma escadinha. Senão ele vai ficar um em cima do outro. Se eu começar aqui no primeiro ponto, o meu ponto alongado vai sempre ficar um em cima do outro. Eu quero que ele vá ficando sempre um do lado do outro. Então, eu vou começar aqui, ao invés de começar o ponto baixo no meu primeiro, eu vou entrar no segundo ponto, no centro dele. Aí, eu vou trazer esse meu fio de lá do rolo pra cá, pra frente. Aí, a gente sempre segura aqui essa laçada pra não perder aqui atrás. Vou dar uma altura, vou passar com a minha agulha aqui, ó, por dentro dessa laçada que eu levei ela lá pra trás. Pegar o fio do rolo, passar por dentro dessas duas laçadas que estão na minha agulha para fechar o ponto baixo. E aí eu tenho o meu primeiro ponto baixo aqui, vou fazer o segundo no próximo ponto. E aí agora a gente vai fazer o ponto alto alongado. E aí eu vou entrar, tenho aqui essa carreira de baixo, vou entrar na segunda. Então a gente vai pegar, ó, bem na basezinha do outro ponto que a gente fez. Então eu vou aqui fazer meu ponto alto, laçar o fio do rolo. Eu não vou entrar aqui, eu vou entrar no de baixo. Vou pegar aqui, ó, nas duas perninhas, no Vzinho do meu ponto baixo. Vou laçar o fio do rolo, passar por trás do meu Vzinho, vou dar altura. Eu vou ficar com 3 laçadas na minha agulha, dou uma altura que solto esse fio. Laço o fio do rolo, passo por 2. Laço de novo, passo por mais 2 alcinhas. E aí a gente fica aqui, ó, com um ponto alto, uma escadinha. Ele vai fazer um aqui e um do lado. E aí, então, a gente vai seguir ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos. Ponto baixo centrado. E aí, o ponto alto, que a gente vai estar aqui fazendo a escadinha. Vou laçar o fio do rolo, vou entrar aqui o meu primeiro, vou entrar no segundo, por trás do Vzinho. Vou pegar lá o fio do rolo, passar por trás, vou dar altura, fico com 3 laçadas na minha agulha, passo aqui por 2, laço o fio do rolo, passo por mais 2 laçadas. E aí a gente vai fazendo o desenho da bolsa. E aí eu vou seguir aqui até o final, alternando os 2 pontos baixos e o ponto alto alongado. Aí sempre parando, ó, a gente ajeita a peça abrindo. Depois do final da carreira, antes de começar a próxima, a gente ajeita a peça, vai abrindo para o ponto ficar o mais retinho possível. Finalizei mais uma carreira, alternando esses pontos. E aí, ó, é o resultado que a gente já começa a ver da escadinha do ponto alto alongado, como que vai ficando o trabalho. E aí agora a próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira todinha de ponto baixo centrado. Então aqui eu soltei a laçada, vou fechar mais uma vez a minha carreira, levando essa laçada lá para trás, ajustando aqui, ó, diminuindo a laçada, puxando o fio do rolo. E aí entrando na carreira de ponto baixo centrado, a gente pode entrar no primeiro ponto, continuar sempre entrando no primeiro ponto. E aí a gente puxa o fio lá de trás, traz para frente, pega aqui a alcinha que a gente levou lá para trás, traz o fio do rolo e faz o primeiro ponto baixo centrado. E aí aqui eu vou seguir fazendo a carreira de ponto baixo centrado. Na próxima carreira, vou fazer mais uma carreira alternando os pontos. Ponto alto, alongado e 2 pontos baixos. Sempre fazendo 2 pontos baixos e o ponto alto alongado. Sempre começando com um ponto baixo e aí começando no segundo ponto. Ao invés de a gente subir, como eu subi aqui, eu vou subir no segundo ponto, como eu fiz na carreira anterior. E aí a gente vai estar sempre fazendo ponto alto alongado assim, na lateral, fazendo uma escadinha. Então eu vou seguir aqui. Eu fiz até chegar aos 17 centímetros de altura. Vocês vão fazendo porque isso depende muito do fio que vocês vão estar utilizando, né? Da espessura do fio, da tensão do ponto de vocês. Então eu vou fazer aqui a quantidade de carreira, sempre alternando uma carreira de ponto baixo centrado e uma carreira alternando esses 2 pontos. 2 pontos baixos e um ponto alto alongado. Tá? Então eu vou adiantar aqui o vídeo, vou fazer até chegar aos 17 centímetros e aí volto aqui com vocês. Voltando com a bolsa quase finalizada, já subi aqui as carreiras para dar 17 centímetros na altura. E a última carreira, a gente tem que finalizar sempre essa altura de 17 centímetros
com os pontos alternando, os 2 pontos baixos e com ponto alto alongado. Então, se você fez 17 centímetros e parou na carreira de ponto baixo, faz mais uma carreira alternando os 2 pontos baixos com um ponto alto alongado para poder dar certo. É o próximo passo que eu vou ensinar vocês. Aqui eu acabei trocando a cor, porque a bolsa ela gasta um pouquinho mais do que um rolo, então eu acabei fazendo essa última carreira com uma outra cor. Vou cortar aqui o fio para poder fechar essa carreira e a gente fazer o acabamento com as quinas, que eu chamo aquilo que parece uma orelhinha. Então, corto aqui o fio, vou puxar todo esse fio aqui para frente, trazer ele para cá. Vou com a agulha de tapeceiro, vou passar aqui com o fio preto, talvez fique um pouquinho ruim para vocês visualizarem. Mas eu vou passar, levar aqui, eu tenho o meu primeiro ponto baixo, a minha primeira correntinha, vou levar aqui para trás, essa laçada que a gente puxou, e aí eu vou fazer aqui para essa perninha dessa minha correntinha que vai formar, ficar mais ou menos do tamanho das outras, e vou entrar aqui nessa última correntinha, vou entrar no meio, aí eu venho aqui por trás, porque fica mais fácil, ó, vou entrar no meio dessa última correntinha aqui, e vou sair, ó, aqui atrás, eu já pego na voltinha atrás do ponto, para trazer esse fio lá para trás, para dentro da bolsa. Aí aqui a gente só vai ajustando o tamanho à medida aqui dessa correntinha, para ela ficar mais ou menos o mesmo tamanho que as correntinhas dos outros pontos. Aí aqui agora eu vou pegar, voltar com a minha agulha de tapeceiro para esse fio e eu já vou esconder, arrematar esse fio aqui por trás dos pontos. No final eu colo e corto, coloco um pinguinho de cola e corto. Eu já vou escondendo aqui por trás dos pontos para já arrematar. Já arrematei, então, aqui atrás, escondi o fio, colei, cortei. E já fiz aqui um lado da minha orelhinha, voltei com a cor do terracota, para ficar melhor para visualizar para vocês. Vou fazer agora, para vocês verem desse lado de cá. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que eu fiz um lado, vou fazer do outro. E aí aqui, para a gente dividir essa orelhinha, né, essas quinas da bolsa e ficar centralizado, com a receita que eu tô passando aqui para vocês, eu vou fazer essa subidinha aqui com 11 pontos, usando 11 pontos aqui de um lado, 11 pontos do outro lado, e vou deixar na parte central 10 correntinhas. Então, vocês vão contar, centralizar 10 correntinhas, centralizar 11 pontos de um lado, 11 pontos do outro. Usa marcador para poder ficar bem certinho a divisão. Então, aqui eu já separei, já fiz um lado. Vou continuar usando aqui a minha agulha, vou voltar pro terracota, pro rolinho que eu tava usando. E aí a gente deixa um tanto assim pra gente arrematar. Eu fiz aqui a última carreira revezando com ponto alto. Então, essa próxima carreira, essa quina, a gente vai continuar com o raciocínio da peça, tá? Fazendo ponto alto e sempre em escadinha, seguindo uma escadinha. E aí aqui, como eu fiz a minha última carreira com esse ponto alternando, eu vou começar a fazer essa subida aqui usando o ponto baixo centrado. Então, aqui eu já marquei mais ou menos onde que eu tenho que começar, tá? Eu vou colocar aqui no centro desse ponto, e só para vocês verem, vou contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Então, eu vou começar aqui e vou contar até 11, e aí aqui eu vou ficar com mais 10. Então, eu vou fazer essa carreira toda de ponto baixo centrado, vou fazer aqui com vocês. Acho que eu não passei no centro do ponto. Aqui. Dou altura, fecho o ponto, e aí a gente já vai esconder esse fio. Eu gosto de esconder, vou pegar uma agulha aqui mais fina, eu gosto de esconder passando aqui entre a correntinha no meio, porque ele fica mais firme, fica bem preso esse fio e ele não aparece. Ele vai ficar bem escondidinho. Então, a gente vai passando aqui, entrando sempre no meio da correntinha, pegando ele aqui atrás e trazendo pra frente. No meio da correntinha, eu vou enrolando ele até chegar no final. Aí essa pontinha aqui, se vocês quiserem, vocês podem colar, para ela ficar bem presa. E aí eu vou voltar aqui fazendo, então, um ponto baixo. Ponto baixo centrado. Aí a gente vai cobrindo esse fio que eu escondi, conduzindo ele dessa forma. E eu vou contar aqui 11 pontos. Então, eu vou fazer 11 pontos baixos. Vou pegar no centro do meu ponto alto.
Vou contando aqui, fazendo os pontos baixos, sempre pegando no centro do ponto. Eu vou contar aqui com vocês, ó, quantos pontos eu já fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam mais 2 pontos. Eu vou fazer aqui 10 e 11. E aí aqui a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. Então, vou ficar bem centralizado com os meus pontos. Daí agora, a gente, para poder fazer essa orelhinha aqui da bolsa e deixar ela aberta, assim como eu fiz desse lado, né, para ela ficar ser mais um espaço, né, dentro da bolsa, de abertura dentro da bolsa, eu vou soltar aqui essa minha laçada, vou soltar bem e vou alargar ela, ó, até eu conseguir passar o meu rolo. Como o meu rolo tá pequenininho, eu consigo passar por esse espaço. Não preciso soltar tanto a minha laçada. E aí agora eu vou puxar isso aqui, vou diminuindo, acertando, fechando essa laçada e vou ajeitando ela. Ó. Eu tenho que puxar e apertar até ela fazer um nozinho. Formar um nozinho bem direitinho. Então, eu vou puxar bem, diminuir bem, até fazer um nozinho e fique bem certinho. E aí agora eu vou trazer esse fio pra cá e vou começar a fazer a próxima carreira conduzindo, escondendo esse fio. Eu vou usar aqui, é um clipe que eu tenho, que é como se fosse um pregador, né? Eu vou usar ele aqui para segurar esse meu fio. Vocês veem aí o que fica mais fácil para fazer para poder esticar esse fio. Porque se eu for deixar ele solto, ele vai ficar todo frouxo, vai ficar aparecendo aqui atrás. Então, o ideal é a gente tensionar um pouco. Não dá para tensionar muito, não pode tensionar muito para ele ficar muito assim, mas tem que deixar ele um pouquinho esticado. Então, eu estico, ó, e prendo ele aqui só para poder não me atrapalhar agora, nesse início. E aí, agora, como a gente fez essa primeira carreira toda de ponto baixo, a gente vai fazer a próxima alternando com ponto alto. A gente vai seguir a sequência para continuar fazendo a escadinha com esse ponto aqui nas laterais também. Então, eu comecei aqui com ponto baixo, vou fazer essa próxima carreira usando ponto alto. E para fazer essa escadinha, essa subidinha, eu tenho que pular o meu primeiro. Eu fiz aqui no primeiro ponto, eu vou no segundo e começo a próxima carreira no segundo. Então, a gente sempre vai fazendo isso. Se eu fiz 11 pontos, na de cima ela vai ter menos, ela vai ter 9 pontos, porque eu vou começar no segundo ponto e eu só vou até o penúltimo, eu não vou pegar o último ponto para eu poder fazer essa subidinha aqui. Então, eu vou pegar aqui, e a gente sempre começa com ponto baixo, né? Ponto baixo centrado. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, no centro do ponto, vou pegar o meu fio aqui atrás, ó, laçar ele. Ui, escapou. Vou laçar ele, trazer ele aqui. Ó, soltou aqui. Tem que cuidar para não esticar muito. Então, vou soltar um pouquinho aqui do fio. Só ver aqui se ele tá bom, prender de novo para eu poder fazer esse primeiro ponto e ele não ficar perdendo. Então, eu vou trazer para cá, ó. Solto aqui a laçada do altura, faço o primeiro ponto baixo, fiz o primeiro ponto baixo, vou soltar esse fio aqui. E aí agora, ó, a gente tem que deixar ele assim. Ele não pode ficar muito folgado, mas também não pode prender muito, para o ponto ficar certinho, bem escondido, essa parte aqui ficar retinha, bem escondida, e o ponto aqui não ficar muito torto, não ficar entrando muito. Então aqui a gente fez o primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo ponto baixo e vou já escondendo esse fio, ó. Faço o meu primeiro ponto baixo centrado, faço o segundo, e aí eu escondo, já venho arrematando aqui, fazendo um fio conduzido. Agora a gente vai fazer o ponto alto alongado. Então, eu vou pegar, vou laçar meu fio, venho na segunda carreira, vou fazer do mesmo jeito como a gente veio fazendo essa sequência com o ponto alto. Venho na segunda carreira, que aí ele vai ficar assim, essa escadinha, essa sequência. E aí agora, ó, com o ponto alto eu não consigo esconder esse fio, não consigo conduzir ele. Mas no próximo ponto eu vou pegar o ponto baixo centrado, vou entrar aqui no centro do ponto. E aí eu vou pegar aqui atrás, ó, e vou laçar esse fio, escondendo o fio. Vou dar altura, mais uma vez, vou fazer o segundo ponto baixo e vou escondendo esse fio. Vou prendendo ele aqui, ó, e aí ele vai ficando assim bem
bem certinho, ó, bem escondido. O próximo, vou fazer outro ponto alto. Então, venho aqui, laço o fio, ó. Dou altura, passo por 2 alcinhas, fecho o ponto alto. E aí, agora a gente vai fazer de novo mais 2 pontos baixos. E aí, a gente vai continuar conduzindo, escondendo aqui, ó. Prendo o fio aqui e prendo de novo aqui. E aí, nesse último ponto aqui, eu vou fazer o meu último ponto alto. Alto alongado, né? Venho aqui fazendo meu último ponto alto alongado. Aí agora, a gente não vai fazer esse ponto aqui. Eu vou fechar aqui, então eu vou soltar a laçada. Vou fazer a mesma coisa que a carreira de baixo. Vou passar meu rolinho aqui no meio. Vou puxar todo esse fio. E vou fechar aqui. Aí aqui na hora de fechar, a gente vai ajeitando, vai arrumando para o nozinho ficar bem delicado. Aí depois que a gente aperta bem, eu vou seguir essa sequência de novo, vou fazer isso de novo. Vou pegar esse fio, dar uma esticadinha, sem esticar muito, mas também sem deixar ele muito frouxo. Prendo ele aqui. Dou uma segurada aqui. E aí agora nessa próxima carreira, a gente vai fazer toda ela de ponto baixo centrado. E aí mais uma vez, eu vou pular o primeiro ponto, vou entrar no segundo, vou entrar no meio dele, no centro dele, pegar o fio aqui, laçar ele, trazer pra cá, dou altura, fecho o ponto baixo, vou soltar aqui esse meu fio, e aí agora eu vou de novo, ó, fazendo a carreira toda de ponto baixo, entrando no centro do ponto alto, ó, e vou escondendo esse fio, prendendo ele aqui atrás, ó. Eu faço só 3 carreiras. Já vou fazer essa aqui, já vai ser a última. Porque eu não gosto que fique muito bicuda essa orelhinha, mas daí fica a critério de vocês. É só seguir, continuar seguindo essa lógica. Aí aqui, ó, eu tenho o meu último ponto. Esse daqui a gente não vai fazer. Eu vou entrar aqui nesse último ponto, que é o penúltimo da carreira de baixo. Vou fazer aqui o meu último ponto. Faço mais um ponto baixo. E aí aqui, mais uma vez, para ficar o fechamento igual, eu vou soltar essa laçada e vou passar o meu rolinho aqui para poder ficar todas as carreiras com o mesmo fechamento. E aí a gente puxa aqui pro nozinho fechar, ficar um nozinho bonitinho. E aí agora eu vou cortar esse fio, a gente corta um tanto bem grande para eu poder esconder bem o fio. Agora é uma parte bem importante, porque quando a gente faz isso aqui, ó, ele fica com o nó para fora. Nas carreiras de baixo, eles foram vindo para dentro, porque toda vez que a gente vinha esconder, eu puxava para esse nó vir para dentro. Essa última não tem aonde que eu vou puxar, por isso que eu deixo esse fio bem grande aqui. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. E aí agora eu vou esconder, puxando bastante ele para baixo, para dentro. Vou vir aqui, ó, no meio do ponto, pelo meio do ponto, ó, vou entrando pelo meio dos pontos e escondendo de uma forma que ele fique bem firme. Vou tentar entrar no meio desse ponto aqui também, ó. E vou puxar para baixo, ó. E aí ele vai ficar vindo para dentro. A gente puxa bem e aí agora a gente vai escondendo todo, passando por detrás dos pontos aqui. Aí é que para esconder, vocês vão vendo assim qual é a melhor forma para fazer, para onde vai passar, que o fio não fique aparecendo, que ele fique bem para dentro e bem preso, né, bem escondido e que não fique aparecendo. Finalizei aqui a orelhinha do outro lado, já arrematei todos os pontos aqui dentro, fui escondendo, aí a gente vai esticando bem o fio e escondendo por trás dos pontos. Daí eu sempre colo, passo um pinguinho de cola e corto. Aí agora eu vou fazer aqui a aplicação da alça. Vou colocar o fecho, como eu falei pra vocês, eu vou usar esse fecho aqui imantado.
que ele é de 14 milímetros. Ele é super fácil de costurar, ele tem já esses buraquinhos aqui que a gente vai passando com fio. Vou colocar aqui o fecho, aplicar a alça e volto para mostrar a bolsa pronta para vocês. E esse foi o resultado da nossa produção de hoje. Vou mostrar para vocês como que ficou a bolsa por dentro. Apliquei aqui o fecho, ela ficou com um espaço interno bem legal. E aí aproveitei também para já colocar aqui as duas argolas de mosquetão da minha alça. E aí eu passei por debaixo das correntinhas, que deixa a lateral também mais fechadinha. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Vou deixar o meu arroba aqui para vocês se produzirem e me marcarem, que eu quero ver a produção de vocês. E até sexta-feira na nossa próxima aula. Beijos!